Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu coração está alegre em poder retornar a esta casa e poder fazer parte desta noite tão linda, o qual nós já estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. Quero parabenizar ao Círculo de Oração por esses 32 anos. Foram 32 anos andando de joelho e vendo vitórias através da oração. Deus abençoe. Pastor Josué, pastor Nelly, Deus abençoe. Como diz a cantora, ele também sempre será meu pastor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E hoje poder ver um Marcos lá, é porque o Senhor profetizou na minha vida. E eu louvo a Deus pela sua vida. Irmã Rosa, Deus abençoe pelo convite. Enquanto a igreja, por gentileza, localiza o texto que está em Atos capítulo 12. Lá embaixo, eu vou estar com nossos livros. É o nosso primeiro livro. Vai fazer quase um ano que nós lançamos junto com 7 coautoras, Geradas no Altar. Traz o título, O Preço de um Chamado. Muitos conhecem esse livro. São 7 testemunhos de mulheres incríveis. O meu também está aqui. Um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida está nesse livro. Mas eu finalizo a minha história com o maior milagre que o Senhor fez na minha vida, que é a vida do Marcos. O ano de 2023, o meu esposo sofreu um infarto fulminante. E ele teve uma parada de 38 minutos. A medicina disse para mim que não tinha jeito. Abriu a UTI para despedida, mas em tudo eu guardava uma promessa. Eu olhei para aquele médico e disse, olha, eu vou tirar o Marcos daqui andando e falando, porque eu tenho um Deus. E ele olhou para mim e disse, 38 minutos sem oxigênio, ele vai vegetar se ele sobreviver. Mas eu disse, doutor, eu vou tirar ele daqui, andando e falando. Muitos puderam nos acompanhar pelas redes sociais, porque foi andando de joelho, na contramão da medicina, mas não na contramão de uma promessa. Porque o meu Deus ressuscita, e Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, operando maravilhas. Ele está aqui, sem sequela nenhuma. Tirei ele daquele hospital 36 dias depois, andando e falando. Só tem 47% do coração, mas pula no manto, pastor, dá lugar. Hoje ele é profeta na mão do Senhor. Deus muda, Deus transforma. Deus vai mudar cativeiro de crente aqui. Ele não vai virar, Ele vai te arrancar, oh aleluia, e vai te dar um novo tempo para você glorificar ao nome do Senhor. Adquira, não vou dizer para ajudar meu ministério, porque este livro, ele é uma chave nas tuas mãos, amém? Temos lá embaixo, queridos, sem perca de tempo, porque esse relógio, eu sempre digo, pastor, que ele não se converte e também não entra na posição. Ele é contra o profeta, porque ele fala, cara, para. Então vamos lá. Atos capítulo 12, vai nos dizer assim. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. E observou que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante as festas dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento ao público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. E aconteceu que na noite anterior, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento,
Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos seus punhos. Amém? Toma o teu assento por bondade. A ordem para esta igreja hoje é: levanta-te depressa. Oh, glória! Irmã Janete, Deus abençoe sua vida. Pastor Josué, essa mulher, ela é uma missionária na minha vida. Eu vou dizer por quê. Eu tomo bastante água, então vocês, toda vez que eu tomar água, dá glória. Eu estou passando por um probleminha, mas Deus já deu vitória. De vez em quando a gente vai tossir e a voz vai sumir. Mas eu não vou parar de dar glória. Tem 5 meses que eu fui diagnosticada com nódulo na garganta. Mas eu não parei de pregar. E eu não vou parar. A irmã Janete, ela é uma bênção na minha vida. No ano de 2012, ela me conheceu através da rádio, quando Jesus me curou do câncer. Dessa vez não é um câncer, é apenas um nódulo benigno. Mas me atrapalha bastante para falar. E ela me conheceu na rádio, né, irmã Janete? Jesus me curou do câncer, fiquei 1 ano muda e de repente o Senhor me colocou numa rádio para pregar. E foi lá, ouvindo o meu testemunho, ela me fez um convite para pregar aqui. Eu nunca tinha pregado na igreja na minha vida, só pregava na rádio. Mas um dia Deus usou um vaso para dizer assim: vou te tirar de trás das cortinas e te colocarei na frente. E ela foi o vaso que me tirou por detrás das cortinas. E foi aqui que eu preguei pela primeira vez a minha primeira mensagem, a mulher do fluxo de sangue. E depois daquele dia eu nunca mais parei de pregar. Já viajei para muitos lugares, já fui para fora do Brasil. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Janete. E hoje eu retorno aqui, depois de muitos anos, pregando no congresso dessa igreja. Deus é fiel e Ele tem os seus anjos na terra. E eu precisava contar isso. Glória a Deus. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Falar desta palavra tão conhecida nossa. Mas o tema é sobre oração. Dentro desse texto tem 2 nomes que nós precisamos dar bem atenção. E eu gosto muito de falar de Simão, o antigo, mas eu gosto muito de falar de Pedro, porque Pedro é aquele o qual o Senhor fez tantas promessas na vida dele. Entre os 12 foi aquele o qual o Senhor mais fez promessa, porque logo no primeiro encontro de Jesus com Pedro, Simão, nos evangelhos, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eis que tu és Simão Barjonas, filho de João, em algumas traduções filho de Jonas, mas farei de ti Cefas, fragmento de rocha, firmado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. E esse farei está no futuro, porque o meu Senhor, Ele já deu uma passeada no teu futuro e Ele sabe quem vai ser você na presença dele. Oh, glória! E Simão agora passa a andar com Jesus. Ele vai presenciar um dos primeiros milagres da transformação da água em vinho. Mas é no primeiro encontro que a vida de Simão vai ser impactada. O encontro que ele vai ter com Jesus é naquela embarcação que vai dar tudo errado, jogando uma rede, puxando e nada. Ai, mas ao amanhecer, quando eles estão lavando rede e o meu Jesus está vindo pregando a palavra, e uma multidão que aperta para ouvir a palavra do Senhor, é nesse dia que o meu Jesus vai olhar e vai ver 2 barcos
barcos, mas vai enxergar o barco de Simão, e ele lavando rede, e é na direção dele que Jesus está indo, porque Jesus está olhando para ele dizendo: é esse tipo de gente que eu quero que ande comigo, gente que não desiste do teu instrumento de trabalho por causa de uma noite de frustração, gente que não vai embora porque a porta fechou, gente que não vai embora porque a enfermidade assolou a sua casa. É desse tipo de gente que eu quero que caminhe comigo. Oh, aleluia. Jesus entra na embarcação de Simão, prega, ordena ele para que vá às águas mais profundas e lance a sua rede. Tu conhece o texto, e não é sobre isso que eu quero pregar, mas naquele momento os peixes entraram dentro daquela embarcação. Simão ficou impactado a ponto que se jogou no chão para dizer: aparta-te de mim, porque eu não sou digno da tua presença. E Jesus vai fazer para ele mais uma promessa: Simão, tu é pescador de peixe, mas farei de ti pescador de homens. Promessas esse menino vivenciou. Nós vamos ver que Simão, ele teve grandes privilégios. No Monte da Transfiguração, ele viu meu Cristo, a sua essência mais pura, e com as suas vestes brancas. Simão também vai viver um privilégio de dentro de uma embarcação, aonde está todo mundo com medo, mas ele vai ouvir aquela voz. Ele vai dizer: eu conheço essa voz. Senhor, se és tu, eu quero me ir aonde o Senhor está. Então desce, Simão, vem andando sobre as águas. Ele desceu, ele deu os seus passos. A Bíblia não fala quanto tempo ele andou sobre as águas, mas ele vai olhar para as circunstâncias e ele vai afundar. Mas o que me chama a atenção é que quando ele está afundando, a mão do meu Cristo já está levantada para ele, e segurando ele pela mão e dizendo: ó homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Eu estou do teu lado. Eu jamais vou mandar você andar sobre as águas se eu não estiver do seu lado. Porque lhe faltou confiança, porque lhe faltou fé. Simão ainda não estava posicionado, ele estava em fase de treinamento, mas o Senhor já sabia quem ele seria. Um menino improvável, cheio de defeito, inconstante, mas o Senhor já olhou para ele e viu o potencial que tinha na vida de Simão. Aleluia. Simão também vai acontecer um dos seus erros que está descrito na Bíblia, quando Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: quem vocês dizem que eu sou? Mas os meninos não entendem e começam a dizer: a multidão diz que tu és Elias, a multidão diz que tu és até Jeremias. E Jesus indaga a eles dizendo: não, quem vocês dizem quem eu sou? Em outras palavras, me permita me conjecturar. Eu quero crer que Jesus estava dizendo: não quero saber o que a multidão diz, o que estão falando. Eu quero saber quem anda comigo, quem senta na mesa comigo, quem participa do pão comigo, quem ceia comigo, quem anda do meu lado. Quem vocês dizem quem eu sou? Oh, aleluia. E naquele momento, Pedro vai ter uma mensagem do alto, porque ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda. E nesse dia, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Simão, não foi nem sangue nem carne que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que tu ligares aqui na terra será ligado lá no céu, e tudo que tu desligares aqui também será desligado lá no céu. Nesse dia, o Senhor estava entregando na mão de Simão a chave da igreja, chamando ele para a liderança, sendo o primeiro pastor. Oh, aleluia. Na vida de um homem improvável. É por isso que eu amo a vida de Simão, porque é muito parecido conosco. A gente cai, mas ele não desiste. A gente para, mas ele levanta alguém para dizer: eu conto contigo, tem uma obra na tua vida. Eu já fui lá no teu futuro e eu sei da autoridade que eu liberei sobre a tua vida. Você não vai parar, Simão. Oh, aleluia. Nesse dia, quando ele recebeu a
visão do céu, aconteceu algo na vida de Simão. Ele ainda não estava preparado, ele ainda não estava totalmente moldado, e ele deixou por milésimo de segundo o orgulho entrar dentro do seu coração, e ele ficou inchado, meu irmão, porque daqui a pouco Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem venha padecer. Então Simão chamou Jesus à parte e disse: Senhor, o Senhor não precisa morrer, o Senhor não precisa de cruz. E naquele momento, Jesus olhou para Simão e disse: para trás de mim, Satanás. Pera, pode alguém ser boca de Deus e daqui a pouco ser boca do diabo? Pode. É por isso que a igreja tem que buscar o dom do discernimento. E o Senhor estava falando comigo dentro do quarto, e Ele dizia para mim: filha, escreve tudo o que eu lhe mandar e entrega naquele lugar. Oh, aleluia! A igreja precisa buscar o dom do discernimento. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Infelizmente, Deus dá dons, Deus dá sabedoria. E o profeta sente o que Deus manda. E o profeta sente o que Deus sente. O problema é que ele pega o dom, Deus manda falar até aqui, não, mas eu sou usado, eu sou o cara, e começa a falar aquilo que Deus não mandou. E nós estamos vendo hoje homens e mulheres que estão morrendo espiritualmente por causa de profecias que não foi Deus que mandou falar. Semana passada eu ouvi um casal, a mulher entrou em contato comigo e ela disse: faz mais de 20 anos que eu estou esperando algo acontecer. E quando ela começou a descrever, eu falei: filha, na tua vida está faltando discernimento, porque não foi Deus que falou. Você vai morrer e não vai acontecer, porque quando Deus fala, acontece no tempo dele, mas acontece, ele dá sinais quando é ele que está no negócio. E sabe o que me chama mais a minha atenção, pastor? É que ele não desviou. E olha que ele ouviu uma palavra tão dura de Cristo, porque Jesus não estava chamando Pedro de demônio, mas o que entrou sobre a sua boca por ele não vigiar. E Pedro não desviou. Pedro não pediu carta de mudança. Pedro não entregou o ministério. Nós estamos vivendo um tempo hoje que não dá para corrigir crente. Se o pastor corrigir, pronto, sai dodói. Pede carta, vai para outro lugar. Se a liderança falar qualquer coisa, fica dodói. Só que Simão, quando eu olho para ele, eu vejo como ele me ensina, mesmo ele sendo, oh, aleluia, improvável, um menino ainda em fase de treinamento, ele me ensina: eu estou errada, mas eu preciso aprender, nem que tenha que sentar, eu preciso aprender. Simão não desistiu de caminhar com Jesus, oh, aleluia. E é na última ceia que vai acontecer algo extraordinário, porque naquela mesa da quinta-feira, quando o Senhor está preparando eles, porque logo em seguida o meu Cristo seria preso, ia morrer crucificado, ele vai dizer aos meninos que todos eles iriam abandonar, mas nós vamos ver Pedro dizendo: quanto lhe amo, e se possível for, eu passo pela cruz contigo. Aí então o Senhor coloca eles à prova, chamando os íntimos dele para orar. E Simão fazia parte dos mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João, vamos comigo orar lá no Monte das Oliveiras. E o meu Cristo estava sentindo a agonia da morte, e tudo o que ele queria era que os seus companheiros pudessem orar com ele naquele momento. Ele era 100% Deus, mas ele também era homem, ser humano como eu e você, e é por isso que ele conhece a nossa fragilidade, porque tem momentos da nossa dor que nós queremos que uma irmã entre na oração conosco. Quando nós estamos com a nossa casa desviada, nós queremos que o círculo de oração entre em oração pela vida do marido, pela vida do filho. É costumeiro nosso chegar diante do círculo de oração, entregar um papelzinho e colocar na caixa de oração, porque temos a certeza que a oração resolve. Oh, aleluia. E o meu Cristo convida eles para orar, e a palavra vai dizer que enquanto o meu Cristo está orando, a Bíblia não descreve quanto tempo
tempo. Mas quando o Senhor vem, encontra os meninos dormindo. E o que me chama a atenção é que Jesus não vai gritar para João e não vai gritar para Tiago, mas ele vai gritar para Pedro, e ele vai dizer: Pedro, nenhuma hora tu podes velar comigo. Ai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pensa que Pedro foi embora do monte para casa? Ele permaneceu. Mesmo o Senhor falando que todos iriam abandonar, estava escrito: ferirás o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Pedro não foi embora, continuou dizendo: eu estou contigo, eu vou morrer contigo. Ah, Pedro, olha a palavra dura: ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro não foi embora, ele ficou com Jesus e disse: eu quero orar contigo e eu não vou te negar, eu vou mostrar que eu estou pronto. Então vamos para o jardim do Getsemane, o meu Cristo suando sangue, gritando: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. E quando ele vai olhar para os meninos que não suportam orar nenhuma hora, vai ver eles dormindo de novo. E a palavra vai dizer que o meu Jesus olha para Pedro e grita: já basta, é chegada a minha hora. Ai, é no jardim que Judas já tinha feito o trabalho sujo, entregou a Cristo. E Pedro, querendo mostrar que Jesus estava errado, pegou a sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, um menino chamado Malco. Ai, é tão lindo que ele, cortando a orelha, ele estava dizendo: eu vou mostrar para o meu Cristo que ele está errado e que eu estou pronto para defender ele, que eu estou pronto para ir para a cruz. E o meu Cristo olhando para ele. Ai, eu quero crer que era o meu Jesus dizendo assim: Pedro, tu anda comigo e ainda não aprendeu que o meu evangelho não é na força do teu braço e não resolve no fio da tua espada. O meu evangelho é aproximação, o meu evangelho é perdão, é amor, é abraço. Pedro, o meu evangelho não é ferida, é cura. Ai, o meu Cristo restaura a orelha daquele soldado e é levado preso. E não demora muito para Pedro fazer o pior erro da sua vida, quando um grupo de mulheres começa a apontar e a dizer: tu és um dele. E não demora muito para que ele gritar: eu não conheço esse homem. E ele foge, e mais uma vez alguém aponta e ele vai dizer: eu não conheço esse homem. Então ele vai para o pátio do Sinédrio. Há uma fogueira, há escarnecedores sentados naquele lugar. Ele vai se assentar junto aos escarnecedores. Só que a forma dele falar vai denunciar, porque é impossível andar com Jesus e não ser parecido com ele. É impossível andar com ele, não falar como ele, não agir como ele. É impossível, a gente se veste até como ele, porque ele, através do Espírito Santo, nos confronta para dizer: não é assim que eu te quero. É ele que fala conosco. Oh, aleluia. Alguém está dizendo: Tom, o teu sotaque é diferente. Você faz parte do G12, você faz parte da equipe de Jesus Cristo. E ele começa a dizer: não conheço esse homem, eu nunca vi. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus, dentro do Sinédrio, o olhar dele alcança o olhar de Pedro, e não é um olhar de acusação, mas é um olhar de perdão, é um olhar de amor, aonde esse olhar está dizendo: Pedro, eu sei que você não está pronto, mas eu já vi quem vai ser você amanhã. A promessa está de pé, Pedro. Eu sabia que você me negaria, mas o meu amor por ti é incondicional, e vou entregar na cruz do Calvário o meu amor. Pedro, a promessa está de pé. E é esse olhar que fez Pedro chorar e se arrepender amargamente e correr para se esconder. 3 dias as Marias vão ao túmulo, túmulo vazio. Madalena corre para a casa de quem? Casa de Pedro. E ela vai gritar: Pedro, o corpo do Senhor sumiu, roubaram. Ele corre junto com João. Eles vão ver o túmulo vazio, mas eles voltam para casa. Jesus vai dar uma ordem a Madalena dizendo: vai dizer aos meus discípulos que eu estou vivo. E a Pedro, o amor de Jesus a Pedro era algo muito lindo. Oh, aleluia.
Pedro vai olhar para Natanael e vai dizer: eu neguei o meu melhor amigo. Faz 3 dias que eu estou inconformado. Eu vou voltar a pescar. Não tem mais jeito para mim. Quem quer ir comigo? Afinal de contas, ele era líder. João capítulo 20 descreve essa história. Ele joga uma rede, puxa e nada. Mas de repente o meu Senhor ressurreto aparece andando na beirinha daquela água. Ele faz a fogueira, pastor, e ele olha para aquela embarcação e ele grita: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Eles estão dentro daquela embarcação, não reconhecem o Cristo, e eles gritam: não tem nada, passamos a noite toda e nada apanhamos. Então joga a rede do lado direito. João está na frente daquela embarcação. João vai olhar para trás e vai dizer: Pedro, é Jesus de Nazaré que está lá, Pedro. É Ele que está lá, Pedro, Ele está vivo. E a palavra vai dizer que Pedro vai dizer: é Cristo que está aqui. Cadê a minha capa? Eu preciso pôr. Ele veio aqui por causa de nós. Ele veio aqui por causa de mim. Depois de tudo que eu fiz, Ele não abriu mão da gente. Deixa eu descer lá, eu preciso abraçar o meu amigo. Eu preciso abraçar o meu Senhor. Oh, aleluia. Ai, quando ele chega diante do Cristo, quem sabe esperando uma palavra ríspida, ele vai ouvir: ai, o meu Senhor dizendo: senta aqui, tem pão assado, tem peixe pronto, se alimentem, ou coma, ou racandorai. Deixa eu curar o físico, deixa eu curar a tua alma, Simão. Tem algo extraordinário na tua vida e na vida de vós. E é tão lindo que Jesus vai chamar ele à parte e vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu tudo sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que eles? Eu te amo, Senhor, então siga-me. Pedro, tu és jovem, você vai para o lugar onde você bem entende. Olha a promessa chegando: mas quando fores velho, irás para um lugar aonde você não vai querer ir. Era o Senhor dizendo a forma que Pedro iria morrer. Ah, que coisa mais linda! Nesse exato momento, era Pedro tomando posicionamento daquilo que o Senhor chamou ele para ser. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Eu vou ao Pai, mas não vos deixo órfãos, deixo-vos o Espírito Santo. Oh, aleluia. 40 dias passa e a gente entra em Atos. Eu estou correndo. Atos capítulo 1, eu já não vou ver Simão. Simão é vida velha, o homem que cai, o homem improvável. Mas agora eu vou ver Cefas, um fragmento de rocha. Petros, firmado na rocha, inabalável. Elegendo Matias no lugar de Judas. Capítulo 2, eu vou ver um homem agora apaixonado pela oração. Porque ele vai reunir um povo e vai dizer: vamos orar, porque ele disse que vai descer fogo do céu. Ele disse que ele vai nos encher. Ele disse que ele vai nos revestir. Não tem como ir para a guerra do jeito que nós estamos. Não tem como exercer sem estar revestido. Então vamos orar, porque eu estou sentindo que hoje vai acontecer alguma coisa. Ai, tinha muita gente, mas foi passando a madrugada e só ficou 120. E me permita-me, por gentileza, conjecturar. Eu quero crer que era Pedro liderando aquela oração, dizendo: Senhor, enche nós com o teu Espírito Santo. Batiza-nos com o teu Espírito Santo. Ah, Senhor, reveste a nossa vida. Queremos ser revestidos, queremos sentir o que nós nunca sentimos. Amanheceu, eles grudados na oração, não desistiram de orar. Mas quando amanheceu, um vento impetuoso entrou naquele lugar, e línguas repartidas como que de fogo tomou aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Até que de manhã chegou alguém para dizer: está todo mundo embriagado, 9 horas da manhã. E é Pedro que vai dizer: ninguém está embriagado, estamos cheios do poder de Deus. E eu quero crer que era Pedro dizendo: quer ser cheio também? Esse poder não é limitado, ele pode encher a sua vida também. Quer entrar aqui, tem lugar. Ele quer
também. Oh, aleluia. Oh, glória. Não está limitado a só 120. Esse Espírito Santo, oh, glória, revestido. Estamos aqui nessa noite, somos revestidos por Ele. E passou muito tempo. Atos capítulo 3, agora um menino apaixonado pela oração. Aquele o qual que não aguentava orar 1 hora. Ele vai dizer, vamos orar, João? Vamos, então vamos para o templo. Só que quando ele chega no templo, ele vai ver uma cena que ele está cansado de ver. Religiosos entregando esmola e entrando no templo para adorar. E um paralítico na porta com as mãos estendidas, porque a única coisa que religioso tinha para entregar é esmola. Até chegar 2 crentes cheios do poder de Deus. Religioso só tem esmola para dar e crítica para apresentar. Mas homem cheio do Espírito Santo, quando ele pisa, ele fala, tem demônio na casa. Quando ele pisa, ele fala, tem espírito de morte aqui dentro. É diferente quando tem crente cheio do Espírito Santo. Faz uma visita com um crente cheio do Espírito Santo para você ver o que não acontece. A gente entra dentro do quarto, vai orando até debaixo da cama, porque o Senhor abre a nossa visão espiritual. Eu estou falando para homens e mulheres que estão perseverando aqui nessa noite. E se você persevera, você não é qualquer um, é um crente cheio do poder de Deus. Aleluia. E quando eles viram aquela cena, eu quero crer que um cutucou o outro e disse, Simão, Pedro, João, hoje essa história vai mudar, porque o que eu tenho aqui dentro, ouro e prata não paga. O que eu tenho aqui dentro eu preciso dividir. E quando ele chega, aquele menino está com a mão levantada, ele vai dizer assim, eu não tenho esmola, eu não tenho ouro e nem prata para te dar, mas o que eu tenho receba que é de graça. Levanta e anda no nome de Jesus. E eu quero crer que aquele paralítico deu um salto, quem sabe ele foi até batizado com o Espírito Santo, porque foi um alvoroço na porta. Quem estava dentro queria sair para fora, e quem estava fora não queria entrar, porque a glória de Deus invadiu a porta daquele lugar. Oh, aleluia. E Pedro foi entrando com aquele paralítico saltando, todo mundo gritando e dizendo, o que é que está acontecendo aqui? Pedro não perdeu a oportunidade para dizer, é Jesus de Nazaré que vocês desprezaram, é Jesus de Nazaré que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou ao 3º dia, e vivo está, e ele continua batizando, curando, libertando, o coxo continua andando, ele está vivo, e quem quiser ele é só levantar a mão, que ele vai morar na tua vida também. Urabacando, Urabai, Assúria. Quem tem o coração aberto, ele entra, faz morada. Urabai, Assúria. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus pairando sobre esta casa. Ele está dizendo, eu vou revestir crente aqui, filha. Urabarahai. Eu vou despertar dons que estão adormecidos aqui nessa casa. Homens e mulheres que foram chamadas pelo Senhor estão adormecidas. E o Pai está dizendo, desperta. Desperta o dom que está dentro de você. Eu te chamei para a marcha. Eu te chamei para a obra. Orai a Súria. É tão bom viver de mover. É tão maravilhoso ser cheio da glória e viver de mover, é maravilhoso. O problema é que quando um crente se posiciona para viver aquilo que Deus quer, se prepara para as prisões, se prepara para ser caluniado, se prepara para ser perseguido. Se você carrega o nome do Senhor, bem-vindo ao time. Agora, se você não quer ser perseguido, se você não quer calúnia, se você não quer guerra, fica sentado de braço cruzado, querido, está tudo certo. Mas se levanta para você ver na tua casa. Até o teu parente não vai querer você almoçando na casa dele. E você vai dizer, por que isso está acontecendo? É porque você se levantou.
Porque você se posicionou. Porque tanta guerra, Senhor. Porque está todo mundo querendo me matar. Porque você não tem se envergonhado de levantar oração. Orai, Assúria. O Pai está levantando uma geração de homens e mulheres que não tem medo de levantar a mão no meio da rua e colocar o inimigo para correr. Deus está levantando homens e mulheres cheias da autoridade de Deus para orar na frente das escolas e repreender o espírito que tem dominado naquele lugar. Deus tem levantado homens e mulheres para orar na frente de hospitais e repreender espíritos de enfermidades. Mas prepare para as prisões, porque no capítulo 4 é isso que vai acontecer na vida de Pedro e João. Vem a primeira prisão, agora eu calo ele, agora eu calo ela. Amanheceu, fizeram reuniões para dizer: precisamos parar, está nascendo uma nova seita. E é eles que estão fermentando. Esse João aí está fermentando, Pedro está fermentando, a gente precisa calar a voz deles. Só que o que eles não sabem é que a gente funciona assim: quanto mais nos oprime, mais a gente cresce. Quanto mais nos aperta, mais a gente multiplica. Quanto mais nos mata, brota missionário nos quatro cantos desse lugar. Não tem como matar uma igreja, não tem como acabar com um projeto do Senhor. Não conseguiram matar o Estevão. Só que quando estavam apedrejando Estevão, arrancando a sua roupa, levando ele pelas ruas, todo arrebentado, ele vai olhar para o céu e vai dizer: eis que vejo os céus abertos. Oh, aleluia. Eu creio que a sua carne estava amortecida. Era Jesus dizendo: venha, Estevão, tem um culto preparado aqui em cima para você, meu filho. A igreja vai continuar aí embaixo até eu voltar. Oh, aleluia. Quanto mais pedra jogava, mais o céu aberto ele enxergava. Não pararam a igreja. Atos capítulo 12, eu corro para encerrar. Sangue de Jesus tem poder. Falei que esse relógio é meu inimigo, pastor. Meu Deus. Capítulo 12, quem está levantado aqui é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, aquele o qual ordenou a matança das crianças de 2 anos abaixo a fim de matar a Jesus. Toda a família de Herodes se levantou para acabar com o projeto de Deus. Tretar. Toda essa família. E esse Herodes agora, ele vai ver se mover. Esse povo que cresce, essa nova seita que o povo grita, ele vai dizer: vou começar pela liderança. Prender a Tiago. Não só prenda, vou matar. A fio da espada. Agora eu calo eles. Melhor, prenda Pedro também. É o líder maior, né? Coloca ele na prisão. Mas eu não quero qualquer prisão. Coloca ele do lado de dentro. Eu quero 16 soldados cuidando dele, porque ele tem fama de fugir. Acontece alguma coisa e ele foge. Ele tem fama de desaparecer das prisões. Eu quero 16 soldados cuidando dele. Eu quero 2 algemas cada braço. Coloca nos pés também. Arranca a roupa dele, deixa ele seminu. Deixa ele somente com a roupa de dormir, se possível for. Mas deixa ele trancado. Eu quero ver ele fugir daqui agora. Aleluia. O que Herodes não sabia é que é impossível matar aquele que Deus guarda, que Deus preserva. Um crente cheio do poder de Deus. Um crente que tem vida no altar, um crente que ora, e um crente que tem depósito, porque é nas bonanças que nós fazemos depósito com Deus, para que quando vem a guerra, você passa por ela tranquilo. É na bonança que nós dobramos os nossos joelhos e nos preparamos para o tempo da tempestade, porque conseguimos dormir, porque foi o que aconteceu com Pedro. No meio da tempestade, aprisionado, ele vai conseguir dormir, mesmo com os braços esticados. Ele vai dizer: está confortável, vou dormir. Só que enquanto ele estava lá se preparando para dormir, Deus levantou uma casa de Maria. Oh, aleluia. Maria, mãe de Marcos, reúne o povo ali dentro para dizer: vamos orar, e nós não vamos parar de orar, nós vamos perseverar na oração. Nós não podemos pisar na prisão, mas a nossa oração
oração vai subir ao céu, aonde o nosso Deus está, e Ele vai descer para resolver a nossa causa. Aleluia. A Bíblia não fala quanto tempo aquelas mulheres, aqueles homens permaneceram em oração. A Bíblia vai dizer que elas oravam fervorosamente a Deus, persistente, sem parar um minuto. Qual era a oração? Senhor, livra Pedro, não deixa que o nosso pastor venha morrer, entra com livramento, salva Pedro. Nós não podemos entrar naquele lugar, mas o Senhor pode. É a oração de homens e mulheres aqui, que tem orado e que tem clamado. Você não pode ir aonde teu filho está, mas a tua oração tem chegado ao trono do céu. Estou correndo, vou entregar. Alguém pode fugir da tua palavra, irmã, mas não foge do poder da tua oração. Alguém pode bater a porta na tua cara, mas não consegue fugir da tua intercessão na madrugada, não consegue fugir da tua oração durante o dia. Oh, aleluia. É impossível parar uma igreja que anda de joelho, é impossível parar projetos de Deus quando nasceu dentro de casa orando, clamando ao sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. E sabe que é lindo? A oração daquela casa, homens e mulheres que não eram conhecidos, não eram pregador, não estavam em cartazes, não eram conhecidos pela cidade, mas era conhecido pelo barulho do joelho no chão. Oh, aleluia. Tem homens e mulheres que jamais vai liderar, vai cantar, vai reger, vai pregar, mas quando coloca o joelho no chão, o céu se rasga e Deus desce com livramento. São homens e mulheres que oram: Senhor, toca na saúde do pastor, visita o ciclo de oração, vai de encontro com as crianças, vai de encontro com o jovem. São homens e mulheres que estão em campanha de oração na madrugada, orando no grupo de WhatsApp, mas não tem chamada dentro da igreja, mas são conhecidos no céu. A oração dessa casa fez o anjo descer. O anjo pisou na prisão, mas ele só pisou na prisão porque uma casa estava orando. Ai, a tua oração faz anjo descer aonde você não pode. E tem situação que Deus envia a comitiva, mas neste caso, o anjo do Senhor, é uma forma teofânica, o anjo do Senhor pisou naquela prisão, e a palavra vai dizer que a sua luz resplandeceu naquele lugar. Oh, ele toca ao lado de Pedro para dizer: Pedro, levanta-te depressa. Oh, e você não vai ver Pedro dizendo: como que eu posso levantar se eu estou algemado? Como que eu posso levantar se tem soldado? Não, o anjo vai dizer assim: levanta-te depressa. Talvez a sua situação seja desfavorável à ordem que o Senhor está te dando, mas eu aprendo aqui com Pedro: através do meu posicionamento, algemas vai cair. Através do meu posicionamento, correntes vai ter que soltar da minha mão. Através do meu posicionamento, soldados vai dormir. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou colocar o teu inimigo para dormir, filha. Por causa de ti, eu coloco o inimigo para dormir. Só levanta, só desperta, levanta-te depressa. Pedro, calça as sandálias e aperte muito bem. Como assim, Senhor? E o inimigo tentou parar a tua caminhada, o inimigo tentou frustrar as tuas promessas, o inimigo tentou parar o teu ministério, mas o anjo do Senhor pisou nesse lugar para dizer: pega a sandália, coloca no teu pé de volta, aperta muito bem, porque você vai sair desse lugar completamente diferente. Pedro, pegue o cinto e aperte bem. Cinto é autoridade, cinto é identidade. E o inimigo tentou arrancar a autoridade de alguém aqui, mas o Senhor está te dizendo: eu estou mandando você vestir o cinto de volta, eu estou te dando autoridade de volta. Você não é qualquer um, você tem identidade no Senhor, você é filho do Deus Altíssimo.
Receba a autoridade do Pai aqui nessa noite. Receba a autoridade do Pai aqui essa noite. Pedro, pegue a sua capa e vista. Não é capa de ir a campo, que não é pecado. Essa capa é diferente. É vista essa capa e siga-me. Capa do revestimento, capa da proteção. O inimigo te deixou vulnerável às setas. O inimigo te trouxe vulnerável dentro de uma prisão. Mas o anjo do Senhor pisou para dizer: vista a capa, eu estou te revestindo da cabeça aos pés. Nunca mais o inimigo te encontra vulnerável. Eu estou indo adiante de ti. E se eu vou adiante de ti, não temas a soldado tão dormindo. Não temas portas. Eu sou aquele que abre o mar. Eu tenho chave de madeira. Eu abro a porta do lado de dentro. Pedro, eu vou adiante de ti. O que o Senhor está dizendo? Não se preocupa, filho. Há uma ordem do Senhor. Eu vou adiante de ti. E a porta que está lacrada, eu vou adiante de ti. A minha presença faz porta abrir automaticamente. Oh, aleluia. Eu vou adiante de ti. E naquele emprego amanhã, eu vou adiante de ti. E nessa casa onde tem um menino preso dentro de um quarto, que não sai da frente de uma tela, não sabe mais o que é comer com a mãe e com o pai, está com a mente totalmente tomada, o pai está dizendo: eu estou chegando lá. Eu vou adiante de ti. Porque um espírito de suicídio vai sair de uma casa aqui nessa noite. Urabanto, calabai, urabacando, urabaia, súria. Eu sinto a autoridade do céu aqui para dizer: eu estou indo adiante de ti hoje. Eu estou indo adiante de ti. Não te preocupa. Guarda bem esse lugar que está do seu lado. Porque daqui um ano a tua família vai estar toda sentada aqui. Daqui um ano, sabe aquele filho vai estar sentado aqui. Sabe aquela nora vai estar sentada aqui. Sabe o teu genro vai estar sentado aqui. É ordem do Pai. Dentro de um ano eu vou mudar a tua história. Ai, eu estou indo adiante de ti. Pedro chegou em segurança na rua. Falou: pronto, estou sonhando. É impossível. Eu creio que ele começou a se beliscar. Só posso estar sonhando. Não, eu estou bem acordado. Verdadeiramente o anjo do Senhor me livrou das mãos de Herodes e me livrou das mãos da morte. Verdadeiramente eu só preciso correr para a casa da Maria. Oh, aleluia. Pedro corre para a casa da Maria. Tem muros altos, é impossível ver quem está do lado de fora. Ele gritando, dizendo: abrem a porta, eu estou aqui. Abra a porta, eu estou aqui. Uma menina chamada Rod vai ouvir e vai dizer: Maria, Pedro está lá fora. Volta a orar, menina. Você está tendo alucinações. Você está vendo o anjo dele. Não, eu conheço a voz do pastor. É o pastor Pedro que está lá fora. Ah, Rod, é impossível ele estar aqui. Tu viu como é que é aquela prisão? Quem entra lá dentro não sai. Mas nós não vamos parar de orar. Só que Pedro não parou de gritar: que eu estou do lado de fora. A palavra tu conhece. Pedro abriram a porta. Ele entrou dentro da casa de Maria, glorificando o nome do Senhor. Porque quem ora quer resposta, quer resultado. Oh, aleluia. As meninas ficaram de boca aberta. Sabe por quê? Até quem ora pela tua vida não vai entender. Até quem intercede pelo teu ministério vai ficar de boca aberta com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, com o tamanho do livramento que Ele entrega sobre você. Oh, aleluia. Hoje o Pai está dizendo: há uma casa que intercede por essa igreja. Há uma casa que intercede por esse círculo de oração. E vão ficar de boca aberta porque vão dizer: Deus entrou na casa da Maria. Deus entrou na casa da Ana. Deus entrou na casa da Janete. Deus entrou na casa da Rose. Deus operou um milagre. Deus tocou na saúde dela. Deus tocou na saúde da liderança. Deus está dando vida ao pastor por causa da casa de alguém que está intercedendo sobre este lugar. É o Pai está dizendo:
oração. Vale a pena andar de joelho, porque o Herodes não consegue parar a igreja que ora, não consegue aniquilar crentes posicionados orando pela igreja. Fica de pé comigo, por favor. Meu Deus. Cadê você que está distante dos caminhos do Senhor? E hoje você pisou aqui nesse lugar. Se tiver alguém que está distante dos caminhos do Senhor, e a igreja redobre a comunhão, porque se tem uma hora que o inimigo trabalha é quando faz apelo na igreja. E se tiver alguém que está distante, eu não vou te chamar de desviado, porque desviado é o capiroto e para ele não tem mais jeito. Quando nós saímos da presença do Senhor, morremos espiritualmente. E hoje Ele quer te conectar de volta à vida. A vida espiritual. Que está distante. Temos alguém? Se não tiver ninguém, eu quero orar pela sua vida. Eu preciso orar pelo círculo de oração. Deus está dando saúde a esta casa. Um espírito de enfermidade muito grande. Muitas delas passaram guerras por esses dias. Mas esse espírito de enfermidade está batendo em retirada agora. Vai sair da casa, vai sair da vida do filho, vai sair da vida do marido. Toda enfermidade física, toda enfermidade mental, toda enfermidade de alma, toda opressão, toda depressão, toda síndrome do pânico, crise de ansiedade. Senhor, nós te damos ordem agora. Cura, Paizinho querido, a vida das suas filhas. Senhor, entra com providência sobre a vida dessas mulheres. São mulheres que perseveram em oração. São mulheres que não desistiram de promessa. O tempo passou, mas elas estão clamando pelo nome de alguém. Pai, com a autoridade do céu, enquanto eu trazia essa palavra, eu olhava para o pé dessas mulheres e eu via sandálias douradas dos pés dela. Era o Senhor dizendo: eu estou vestindo sandálias novas. Sandálias novas nos vossos pés. Porque haverá um caminho novo. É o Senhor revestindo de uma forma extraordinária. Pai, vai de encontro com essa equipe de louvor. Enquanto eles te adoram, cura agora nessa noite. Enquanto eles te adoram, batiza com teu Espírito Santo. Renova dons aqui, Senhor. Vidas que falavam em línguas não falam mais. Desce com variedade de línguas sobre a vida dessa igreja, Senhor. Paizinho querido, vai tomando agora este lugar. Desce armamento novo sobre esta casa. Desce armamento novo sobre o círculo de oração, sobre homens e mulheres desta casa, sobre os obreiros desta casa. Senhor, reveste os teus filhos para uma nova hora, para um novo tempo. Reveste, Senhor. Vai trocando a coraça, vai trocando o escudo agora, Senhor. Desce, Senhor, um escudo novo sobre a vida dos teus filhos. Espada nova sobre a mão das tuas filhas agora. Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós clamamos pela vida delas. São 32 anos clamando, são 32 anos perseverando, vendo milagre, vendo vidas sendo restauradas, vidas sendo salvas, jovens sendo libertos pelo poder das mulheres de oração, do círculo de oração. O inimigo não vai parar. As mulheres que oram, a coluna da igreja, mulheres que clamam pela base ministerial. Senhor, são mulheres, Pai querido, que são colunas dentro de casa, e muitas delas servem a Ti sozinha, mas não pararam
de buscar, não pararam de orar. Vai fortalecendo as tuas filhas agora, Senhor. Vai tirando o cansaço. Ah, Senhor, dá uma injeção de ânimo agora. Desce vitamina do céu agora. Aí as do calabai. Vitamina do céu agora. Desce sobre este coral. Desce sobre esta casa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a autoridade. Receba o renovo. Receba a vitamina do Pai agora. Em nome de Jesus.